Ainda no 5º Seminário de Administração Pública, em seu segundo dia, um painel foi debatido sobre segurança pública. O palestrante foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin fez uma exposição sobre as medidas de segurança já adotadas em seu estado. Fechamos 820 desmanches no estado de São Paulo. Estamos pelo 10º mês de queda de roubo e furto de veículo. E aí despencou junto o latrocínio. Então, essa lei estadual do desmanche, ela realmente trouxe resultados, a ponto as seguradoras já estão anunciando redução do valor do seguro. Alckmin debateu e afirmou que existe a necessidade de o Congresso Nacional promover alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para que punições a menores infratores sejam ajustadas e, consequentemente, se promova uma redução nos índices de criminalidade. O ECA é uma boa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para os direitos da criança e do adolescente, mas não dá resposta ao reincidente grave. Só 3 anos o tempo de internação, pode cometer 1, 2, 3, 4, 5 crimes. Então nós dissemos, olha, crime hediondo, o que é 3, pode virar até 8 anos de privação de liberdade. O próprio ECA. A segunda medida, também no ECA, completou 18 anos, não fica mais junto com as crianças e adolescentes. Hoje, se for aprisionado com 17 anos e 11 meses, vai ficar até 20 anos e 11 meses na fundação, casa. Não é nem criança nem adolescente. Olha, completou 18, ala separada. Fica lá mesmo, na Fundação Casa, mas totalmente separado numa instituição com mais segurança. Então, separa 18 anos. E a terceira é o Código Penal, o maior, que usar o menor. Não precisa nem comprovar a corrupção de menor. É a participação do menor na quadrilha, tem agravamento de pena. O governador disse que tais medidas seriam eficientes. Ele aproveitou para agradecer o papel da entidade diante do tema. Olha, a AB é uma das instituições mais sérias, mais respeitadas, tem um grande papel, não apenas junto aos advogados, mas à sociedade, né? Aos valores da sociedade brasileira, o apreço pela democracia, pela liberdade, pela justiça, seja ela social, econômica. Então, é uma grande alegria abraçar aqui a OAB. No mesmo dia, o governador esteve na presidência da entidade para receber algumas sugestões da OAB de alterações sobre o ECA. A OAB defendeu no Supremo Tribunal Federal a publicação de biografias sem que seja necessária a prévia autorização dos biografados ou de seus familiares. A Ordem foi uma das entidades que ingressou como amigo da Corte no processo da ação direta de inconstitucionalidade 4.815. A decisão foi unânime. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que não é necessária a autorização prévia dos biografados e familiares para a publicação de biografias. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Associação Nacional dos Editores de Livros pediu a declaração de inconstitucionalidade parcial dos artigos 20 e 21 do Código Civil. Em 2014, a Ordem ingressou como amigo da Corte no processo. Durante o julgamento, da tribuna do STF, o presidente nacional da Ordem defendeu a liberdade de expressão, de informação e de manifestação. E, novamente, parafraseando Stuart Mill, diria, como digo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que para os males da liberdade e para os males da democracia, só há um remédio: mais liberdade e mais democracia. Marcos Vinícius argumentou que há um choque entre incisos do artigo 5º da Constituição, exigindo ponderação. Segundo ele, a própria Carta Magna traz o balanceamento da matéria. Quando ela diz que para o direito fundamental à liberdade de expressão, há a consequente garantia da vedação da censura, há a consequente garantia da vedação de licença para a expressão da liberdade. E quando a Constituição assegura o direito fundamental à intimidade, à imagem, ela traz a consequência que é a garantia da indenização.
por danos ocasionados, pois o balanceamento foi feito pela própria Constituição da República e assim há de ser assegurado. No voto, com mais de 100 páginas, a relatora, ministra Carmen Lúcia, usou argumentos defendidos pela ordem. Todos os 10 ministros presentes à sessão votaram pela não proibição. A Constituição do Brasil declara como fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade intelectual, artística, científica, cultural, de pesquisa acadêmica, mas também garante a inviolabilidade da intimidade, o que é da essência resguardada de cada um, violação, se houver, desses direitos, o que pode acontecer pelas características humanas, haverá de acarretar necessariamente a responsabilidade do autor da violação, mas na forma constitucionalmente traçada, a saber, pela indenização reparadora. A decisão foi elogiada pelo presidente nacional da Ordem. Certamente a própria população é que deve controlar a biografia boa ou ruim, a biografia que é verídica ou não. E não podemos ter censores, não podemos ter pessoas que façam a seleção em nome da população sobre o que a sociedade deve ler. A verdade é reativada, a verdade histórica é reafirmada com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda no STF, o presidente do Conselho Federal da OAB participou, junto com autoridades da sociedade civil e dos 3 poderes, da posse de Luiz Edson Fachin como ministro do Supremo. Fachin assumiu a cadeira deixada por Joaquim Barbosa no ano passado e agora completa a corte composta por 11 ministros. A OAB fez parte da mesa de honra com o vice-presidente da República, Michel Temer, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski. O novo membro do STF teve o apoio dos advogados. Para a Ordem, a advocacia se sente realizada por ter mais um representante da classe no Supremo. Segundo o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, quanto mais o STF for composto por profissional próximo ao cidadão, mais adequadamente guardará a Constituição da República. E daqui a pouco, Ordem dos Advogados do Brasil homenageia o constitucionalista José Afonso da Silva. Voltamos em instantes.